No vídeo de hoje eu vou falar os 5 erros mais comuns de cometer no banheiro. Então, vem comigo! Se você for novo por aqui, se inscreve no canal e já dá o like no vídeo. Vai reformar o banheiro? Então no vídeo de hoje eu vou falar os 5 erros mais comuns na hora de uma reforma do banheiro. O primeiro erro mais comum é se esquecer dos acessórios de banheiro. O que são os acessórios de banheiro? Porta-toalha, papeleira. Então presta atenção, quando a gente começa a fazer reforma e tenta aproveitar todas as paredes para colocar alguma coisa, a gente pode esquecer do porta-toalha. Então a primeira coisa é pensar aonde vão ficar esses elementos. Então, por exemplo, prestar atenção nas dimensões que a gente tem livre para conseguir instalar o porta-toalha, se vai ser porta-toalha duplo, simples. Se for o elétrico, né, a gente tem que pensar também num ponto de luz. Tudo isso já tem que pensar no espaço. Outra coisa também que é muito comum acontecer na hora de instalar esses acessórios é o porta-shampoo, por exemplo. Então tem que cuidar para não atrapalhar a circulação na hora de entrar no box. Então, caso, por exemplo, não tenha um nicho na parede lindo, maravilhoso para colocar os seus shampoos e vai usar um acessório, cuida pra, né, ter essa circulação livre, conseguir passar, não bater sem querer com a cabeça, né, cuidar na altura pra também não bater na cabeça de uma criança, por exemplo. Então tem que prestar bastante atenção nesses acessórios. O segundo erro, muito comum, é negligenciar a iluminação. Então assim, a iluminação no banheiro, ela é muito importante e a gente tem duas formas de tratar ela. Uma é uma iluminação mais geral, então principalmente vai ser aquela que vai estar ali no forro, e outras a gente consegue fazer algumas cenas dentro do banheiro. A gente pode usar isso através de arandelas, então a gente consegue fixar arandelas na frente do espelho e dar alguma iluminação que não fique tão aquela iluminação de cima, sabe? Daí quando tu vai se maquiar fica horrível, porque tu não consegue se enxergar direito, então precisa ser de uma iluminação frontal. Por isso que uma arandela vai ser um bom acessório aí, né, no auxílio da hora de se maquiar, por exemplo, ou fazer a barba. Mas, além disso também, temos outras opções, como por exemplo, fazer um espelho retroiluminado. A gente consegue fazer uma iluminação já dentro do próprio espelho, também iluminações auxiliares na própria marcenaria, ao redor do espelho ou então embaixo da bancada. E também a gente pode usar sim iluminações diferentes no próprio forro. Então, normalmente nos meus projetos eu gosto de colocar uma iluminação já na parte mais, por exemplo, onde está a bacia sanitária, né, onde está a própria bancada ali, uma iluminação um pouco mais geral dessas. E também eu gosto de colocar uma iluminação geral dentro do box. Faz muita diferença ter uma iluminação dentro do box. Também o que pode se fazer, caso não for fazer alguma iluminação auxiliar na parede, como o uso de arandelas ou então no móvel, a gente consegue colocar pequenos pontos de LED, né, luminárias menores, no próprio gesso. Então a gente consegue fazer diferentes cenas, né, que tu consegue ligar e desligar iluminações de forma diferenciada e conseguir se enxergar melhor. Mas eu ressalto que para maquiagem é melhor sim ter uma iluminação frontal, porque só de cima, por mais que seja diferente, não só a central lá no forro, ela não é a melhor opção. Já o terceiro erro é não prestar atenção na composição, o mobiliário que vai fazer parte no banheiro. Então, nos meus projetos, eu sempre especifico utilizar o MDP ou então o MDF Ultra, que é esse que tem o acabamento verdinho. Eu já mostrei a diferença entre um e outro em outro vídeo aqui, explicando que eu vou deixar o card em algum lugar. A utilização desse material, ele é específico para ser mais resistente à umidade e não tem nenhum lugar mais da casa que não seja tão úmido quanto o banheiro. Então, sim, preste atenção que faz diferença na durabilidade desse móvel. E também tem outro erro muito comum, que é a utilização de cerâmicas no piso. O que acontece? É bem comum acontecer manchas nas cerâmicas no piso. Aí tu pensa que tá sujo, mas ele não tá. É porque a cerâmica absorveu a água. Já com o porcelanato, isso não acontece. Por quê? Porque a composição física desses materiais, eles são diferentes. O porcelanato, ele é composto por rochas, já a cerâmica é composta por argilosos. Então ela vai absorver mais água e isso sim pode danificar a visual e até mesmo a resistência desse material. Então, por isso, o porcelanato ele é mais indicado. Já nas paredes, pode utilizar tanto um quanto o outro, que não é tanta absorção de água quanto no piso, por exemplo. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção nos revestimentos é a forma do acabamento dessa peça. A gente tem dois tipos básicos de acabamento de peça. Um é o boleado, que é o
acabamento bolt, que é um acabamento mais arredondado, e o acabamento retificado, que é um acabamento reto, que em alguns casos também pode ser utilizado a junta seca, dependendo da utilização e do que o fabricante indica. Os acabamentos retificados, o rejunte vai ser menor das peças, então a gente vai ter aquela sensação de mais liso a parede. Agora, quando o acabamento é bolt, né, o boleado, a gente vai ter sim rejuntes maiores, então o rejunte ele vai ficar bem mais nítido nessa parede. Então, assim, ó, uma coisa que é bem comum acontecer, tá, de erro, é colocar o piso inteiro branco e o rejunte das peças branco. É um estresse, porque pra manter, né, a manutenção disso é muito estressante, porque deixar limpo isso não vai ser fácil. Então, caso tu deseje um banheiro bem mais branquinho, mais clean e tudo mais, o que eu indico? Prefira peças retificadas, porque o rejunte vai ser menor e, além disso, utilizar um rejunte não totalmente branco, mas um rejunte mais areia, que seja um pouquinho mais bege, que ele ainda assim é claro, mas é mais fácil de manter a manutenção diária desse rejunte. Se tá gostando do vídeo, dá um like e, se for novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal e ativar os sininhos para não perder nenhuma novidade daqui. O quinto erro mais comum é não prestar atenção na dimensão mínima que a gente tem que ter dentro de um banheiro, principalmente da bacia sanitária. É bem comum, assim, ó, tem uma bacia sanitária que não fique numa dimensão confortável e fique batendo na papeleira. Lembra que eu falei que o primeiro erro é dos acessórios? Então, tem que prestar bastante atenção, sim, nas dimensões aí desse espaço, que caiba certinho uma papeleira e que tu não vá bater quando for sentar na bacia sanitária, né? E não vai ficar também espremido ali sentado. Então, assim, normalmente, isso, algumas dimensões, em alguns códigos de edificações, dependendo de cada cidade, tem dimensões mínimas para esse espaço. Aqui em Porto Alegre, a gente tem dimensões também específicas da bacia sanitária em relação à parede e tudo mais. Mas de forma mais geral, no mínimo, uns 70 centímetros da bacia, né, livre ali pra bacia, é uma dimensão super padrão e ok. Mas normalmente, essa dimensão de 70 centímetros, ela é um bom padrão. Claro que isso sempre vai ser personalizado conforme realmente o que fica melhor pra ti. Se for uma pessoa maior, né, enfim, tudo isso a gente consegue adequar e tem que prestar atenção nisso. Já em relação à frente da bacia sanitária, pra conseguir ficar com as pernas confortáveis e conseguir ter um movimento, né, de sentar, levantar e tudo mais, sempre é no mínimo 60 centímetros, porque 60 centímetros é uma dimensão, tá? Essa dimensão de 60 centímetros é realmente o tamanho de uma boa circulação mínima de uma pessoa. Então, por isso que tem essa dimensão mínima na frente da bacia sanitária, que é no mínimo o espaço que uma pessoa ocupa. Ainda sobre dimensões, a gente tem que prestar atenção sobre a circulação. Quem nunca viu aquele meme da porta que tem um recorte pra conseguir fechar aonde passa na pia? Por favor, edição, coloque este meme não pode morrer. Então, assim, tem que prestar atenção. As circulações, elas têm que ser consideradas e isso também leva em consideração ao tamanho de bancada, a cuba que a gente vai estar usando. Então, dependendo da dimensão que tu tem nesse espaço, elencar o que vai pensar primeiro, entende? Então, se a circulação é muito apertada, uma das estratégias que a gente pode utilizar é diminuir o tamanho dessa bancada e utilizar, por exemplo, uma cuba de meio encaixe, assim, né, pra conseguir diminuir esse tamanho, ter essa bancada menor e ter uma circulação maior, né? Caso tu queira ter uma, não, mas o sonho da minha vida é ter uma cuba de sobrepor linda, maravilhosa. Ok, então isso vai necessitar uma bancada maior, então tudo isso tem que levar em consideração. Estratégias que a gente pode utilizar que melhoram a circulação é utilizar portas de correr, tanto de acesso do banheiro, como também dentro do box, né? Para acessar e fechar o box. Mas tudo isso tem que levar em consideração em caso a caso, mas sim tem que medir e ver a dimensão livre certinha para não gerar problemas de obstrução do espaço dessa circulação. Já que eu comentei do box, também tem medidas mínimas para o box. Isso também tem em código de obras, dependendo da cidade e tudo mais, mas isso é uma coisa mais técnica. Mas minimamente 70 por 70 centímetros é a dimensão que precisa também, que é o raio, né, de uma pessoa se mexendo. Mas claro, se tu quer saber a dimensão ideal para ti, basta medir realmente a dimensão dos teus braços esticados assim, que tu vai saber o quanto que consegue se movimentar. E daí esse vai ser o tamanho ideal mínimo para o teu box. Então, para não cometer estes erros, relembre que tem que prestar atenção nos acessórios que a gente vai utilizar, prestar atenção na iluminação desse espaço, o tipo de acabamento, como que vai ser esse acabamento, se ele vai ser retificado, bolt, né? Se lembrar de não ser polido para não ter acidente lá dentro do banheiro e também se lembrar das medidas mínimas que a gente tem que ter nesse espaço. Então, se lembrar da porta abrindo para não bater na cuba, se atentar também na
cuba e no tamanho de tampo e tudo mais, isso daria um outro vídeo. Mas também tem que prestar atenção nos metais, então na dimensão da altura da que vai ser essa torneira, se vai ser uma torneira de parede, se vai ser uma torneira de bica alta, baixa, enfim. Tudo isso tá conectado, então são bastante coisas pra prestar atenção. Mas já prestando atenção nesses 5 pontos que eu já comentei nesse vídeo, já vai diminuir drasticamente os riscos de erros dentro do banheiro. Bom, espero ter ajudado falando desses 5 pontos que a gente tem que prestar atenção na hora de reformar o banheiro, certo? Te vejo na próxima semana.